Acho que um monte de brasileiros está perdendo um monte de tempo, dinheiro e perdendo também atitude, humor e está pensando mal sobre eles mesmos, que eu não consigo aprender esse inglês, essa língua tão difícil. Pensam sobre eles que eu não consigo, não sou inteligente suficiente para entender esse inglês. Muita gente que tem intenção pensa e desiste porque elas acham que não tem capacidade. E exatamente esse drama todo, ele acontece porque você não aprendeu como aprender, porque você acha que você precisa ser um gênio e que você precisa aprender inglês avançado. Esse é um grande problema, nós temos um vídeo falando exatamente sobre isso. Não aprenda inglês avançado. Inglês avançado não existe. É uma ilusão, é uma jogada de escolas, é uma coisa muito frustrante, porque você acha que você vai ser fluente somente quando você conseguir falar inglês difícil, quando você falar palavras que nem nativos falam ou entendem. É um absurdo. E só para você saber que frase simples, inglês é um idioma que quanto mais simples, mais curto, mais direto, melhor. Isso é fluência, a naturalidade. Quer ver, por exemplo, vamos pensar aqui se nós temos uma conversa que vai começar de um inglês bem básico. Então eu preciso aprender, porque meu professor me diz que eu chego então para alguém e digo para ela, se a Dorota trabalha num café, eu digo para ela então, olha, você precisa aprender assim. Hello, good morning. I'd like to have that coffee, please. Você tem todas essas palavras e você memoriza, você tem essa dificuldade de falar, aí você pensa que, puxa vida, né? Eu avanço um pouco mais. Quando você avança um pouco mais no inglês, então seria mais ou menos assim. Hi, hello. I'd like to have that coffee, please. Já sai um pouco mais natural. Mas como que um nativo fala? Como que alguém que fala inglês fluentemente, naturalmente, vai dizer Hi there, coffee please? Se torna muito mais natural e muito mais simples. Então, você pode aprender. Se você apostar na simplicidade, se você apostar em aprender uma frase diária, o que todo mundo, qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa pode fazer, então você vai chegar onde você quiser. Exatamente isso que nós ensinamos no nosso curso. Você aprende uma frase diária, você celebra cada dia que você fala essa frase e quando você se torna fluente nessa frase, você vai descobrindo como é bom poder se comunicar. Aqui tem uma outra história falando sobre... eu tenho uma aluna que conta uma história muito interessante, que ela foi para Paris com uma amiga, e essa amiga é professora de inglês. Essa minha aluna, nessa época o inglês dela era bem básico, então eles foram para Paris e ela evidentemente esperou que a amiga dela, professora de inglês, pudesse então se comunicar. Chegaram na recepção do hotel e então eles queriam um quarto que ficasse no mesmo piso, no mesmo andar, para que elas pudessem facilmente se comunicar e passearem juntas depois, não ter nenhum problema. A amiga dela, professora de inglês, vai pro recepcionista, vai então agora hora de exibir tudo que eu sei, e então ela tenta explicar. Hello, good morning. Well, you know what it's because we are friends and we'd like to make things we like doing things together. It's easier for us to... A minha aluna então percebeu a dificuldade da professora de inglês de se comunicar diretamente. Ela disse que cada vez que a professora de inglês falava, os olhos do recepcionista se arregalavam porque ele estava completamente perdido, porque a professora de inglês estava perdida ou tentando exibir o inglês desnecessário. Então a minha aluna decidiu falar. Ela disse, we want a room the same floor. Quando ela percebeu que a professora de inglês tentava se comunicar com o inglês avançado e o recepcionista arregalava os olhos sem entender absolutamente nada, ela simplesmente então decidiu falar o que ela sabia. 2 rooms, the same floor. 2 rooms,
Same floor. Oh, 2 rooms, same floor. E ela viu o alívio na cara do recepcionista exatamente porque, finalmente eu entendi você, muito obrigado. Isso acontece. Em inglês você não tem necessidade de falar esse inglês avançado, porque cada vez que eu escuto nativos e converso com eles, então nós percebemos. E por que nós somos fluentes em inglês? Nosso inglês ele vai se tornando mais simples e legal e natural, muito gostoso de falar e muito fácil de falar. Dá uma olhada como nossos alunos aprendem inglês de zero à fluência, com aulas curtíssimas diárias, onde você aprende a frase do dia, aquela frase que você precisa memorizar. Visita nosso website, se inscreva e você vai ter acesso a 1 semana de aula grátis. Então você vai ver como funciona nosso método de aprender inglês como esporte, não como uma ciência.